Vamos dar continuidade ao curso de Probabilidade Avançada. Meu nome é Leandro Pimentel, eu sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ. Hoje a gente vai continuar no tópico 2 sobre lei dos grandes números e teoremas ergódicos e vai adentrar na seção de leis fracas dos grandes números. Tá? Então, antes de começar com os resultados propriamente ditos, vamos uma pequena introdução à lei dos grandes números. Então, quando a gente está estudando lei dos grandes números, a gente está considerando uma sequência de variáveis aleatórias, tá, definidas sobre o mesmo espaço amostral, e tomando a sua média amostral. Né? O que quer dizer a média amostral? A média amostral eu pego os valores, né, x e de i igual a 1 até n, somo eles e divido pelo tamanho do meu vetor, né, 1 sobre n. E a ideia por trás disso é que a gente quer, né, aproximar, por exemplo, a média teórica, né, a média verdadeira das variáveis. Né, isso se elas tiverem uma média bem definida. Então aqui a gente vai ver, né, condições para convergência da média amostral, né, mesmo em casos onde a variável não necessariamente tenha uma média finita. Tá bom? Então, quando, né, a gente for falar de convergência, a gente já viu, né, no tópico 1 que tem diferentes tipos de convergência para sequências de variáveis aleatórias. Então, sempre que eu estiver olhando para a convergência fraca, né, desculpa, para a lei fraca dos grandes números, eu vou estar falando sobre convergência em probabilidade da média amostral. E quando eu for falar da lei forte, né, eu vou estar considerando convergência quase certa da média amostral. Então, para estudar a lei fraca, a gente vai usar um lema, né, várias vezes, que é dado aí pelo lema 1. Tá? E esse lema aqui, relembrando, né, que a gente viu noções de convergência anteriormente, né, convergência em LP, convergência em probabilidade, convergência em quase certa. Né? Então, esse lema aqui está nos dizendo que convergência em LP implica convergência em probabilidade. Né? Então, se o limite, né, do valor esperado de Zn elevado a p for zero, então o limite de Zn é zero em probabilidade. Tá? Isso aqui representaria a convergência em LP, né, essa hipótese, né, e a conclusão seria a convergência em probabilidade. Tá? A demonstração desse teorema, desse lema, é bem simples. Né? A gente vai usar a desigualdade de Markov, né, com a função φ de x igual a x elevado a p. Né? Então, essa desigualdade ela nos diz que a probabilidade do módulo de Zn ser maior ou igual que epsilon é menor ou igual que o valor esperado do módulo de Zn elevado a p, dividido por epsilon elevado a p. Então, como por hipótese, né, esse valor esperado aqui converge para zero, então para todo epsilon maior do que zero fixo, né, essa probabilidade aqui também vai convergir para zero. Tá? Bom, então vamos aplicar isso aí para o que a gente chama de lei fraca, né? L2 você pode chamar isso de L2 porque eu estou aqui... na verdade, isso aqui né, a mesma demonstração aqui implicaria a convergência da média amostral em L2 para mim. Tá? E aqui a gente está considerando, né, o segundo momento finito, por isso eu também coloco em L2 aqui. Então, eu tenho uma sequência aqui de variáveis aleatórias, não estou assumindo independência nem nada. Então, o que eu vou assumir? Elas têm uma média finita, têm uma variância uniformemente limitada, e tem a covariância, né, entre x e xj é sempre zero quando i for diferente de j. Tá? Então, a gente não está assumindo independência, mas a gente tem algum controle sobre a dependência dessas variáveis. Né? Então, se essas hipóteses forem satisfeitas, você tem a lei fraca dos grandes números aqui. Né? A média amostral, Sn, no caso, é a soma de i igual a 1 até n da xi, né, dividido por n, e isso converge em probabilidade para a média amostral, para a média verdadeira, μ. E a demonstração desse teorema, ela é, né, também simples, né, porque a gente já demonstrou o lema 1, né, então
o que a gente vai fazer aqui é mostrar que, né, se eu definir Zn, né, eu estou querendo, né, mostrar a convergência de Sn sobre n menos μ para zero, né? Então, se eu calcular Zn ao quadrado, né, e tomar o valor esperado, o que eu vou ter? Vou ter exatamente o valor esperado, né? Desculpa, a variância de Sn sobre n, né? Porque a média de Sn é exatamente n vezes μ, então Sn dividido por n, a média dá μ, né? Então, o valor esperado de Zn ao quadrado dá exatamente a variância de Sn sobre n, então um escalar sai da variância ao quadrado, então 1 sobre n vai sair como 1 sobre n ao quadrado. Como as covariâncias são nulas, 2 a 2, né? Então a variância de Sn é igual à soma das variâncias dos xis. Então aqui eu tenho n termos, que são uniformemente limitados por c, então aqui eu estou dividindo por n ao quadrado, então vai ficar n dividido por n ao quadrado vezes c, então dá c dividido por n. Tá? E c dividido por n, obviamente, vai para zero, portanto, e de Zn ao quadrado vai para zero, portanto, né, Sn dividido por n menos μ vai a zero probabilidade. Uma outra observação é que a mesma demonstração aqui, né, você pode usar, na demonstração do teorema anterior, usando o lema 1, né, que você pode demonstrar o seguinte, né, se eu tiver y numa sequência qualquer, né, tal que eu tenho uma hipótese de segundo momento finito, né, e eu posso achar uma sequência de valores Bn, tal que sigma n ao quadrado dividido por n vai para zero. Então, quando eu pego yn e padronizo usando Bn, né, quer dizer, padronizo no sentido de que eu centro ela na média e divido por Bn, né, padronizo usando Bn, não necessariamente a variância, mas padronizo usando Bn. Então, essa yn menos o valor esperado dividido por n vai para zero em probabilidade. Tá? Simplesmente porque, né, o que você vai fazer? Você vai definir, chamar de Zn essa variável aqui, tá? E por hipótese, né, é de Zn ao quadrado, que vai dar isso aqui. Tá faltando um quadrado aqui em Bn, tá? Tem um quadrado faltando aqui, então essa hipótese aqui está dizendo que isso aqui vai para zero, portanto, Zn vai para zero e, portanto, isso aqui vai para zero em probabilidade. Tá? Só lembrando, está faltando um quadrado aqui em Bn. Então, o que a gente pode mostrar também? Né? A gente pode mostrar para lei fraca para o que a gente chama de arranjos triangulares. Né? Então, isso aqui você pode aplicar em situações onde as variáveis não têm a mesma distribuição. Né? Então, x não tem a mesma distribuição. Então, aqui eu estou assumindo que xn1 até xnn são variáveis aleatórias e estou denotando a soma delas por Sn. Tá? Então, se a variância de Sn dividido por Bn ao quadrado for zero, então Sn menos E de Sn dividido por Bn vai para zero em probabilidade. Tá? Então, novamente, isso aqui é uma consequência direta da observação anterior, né, que na verdade é uma consequência direta do lema 1. Tá bom? Mas vamos aqui apresentar então, dois exemplos onde eu utilizo o teorema, esses teoremas vistos anteriormente. Então, o primeiro deles é um problema clássico de probabilidade, chamado problema do colecionador de cupons. Então, a ideia aqui é que você tem... imagina que você tem um álbum e você vai coletando ao acaso figurinhas, tá, e aí você se pergunta quanto tempo você vai levar para completar o álbum. Tá? Então, suponha que você tem N figurinhas distintas para completar o álbum, né? Então, cada sorteio aqui vai ser representado por uma variável xi, tá? Onde elas vão ser i e ds, né? Cada sorteio é uma repetição, né, do mesmo ensaio, e o sorteio aqui vai ser exatamente uma distribuição uniforme nas figurinhas possíveis que você tem. Tá? Então, você tem N cupons, então você tem uma distribuição uniforme no conjunto de 1, 2 até N. Né? Então, como é que você vai fazer para estudar o tempo necessário para completar os N cupons? Né? Você vai olhar, na verdade, para essas variáveis aqui que eu chamei de tal nk. Tá? Então, tal nk é exatamente o momento onde você obtém k
figurinhas distintas, tá? Então é a primeira vez, né, o mínimo dos n maior ou igual a 1, que a cardinalidade do conjunto de figurinhas que você tem até o momento m é exatamente igual a k. Então isso aqui dá exatamente o primeiro momento, né? Ou o momento exatamente quando você completa k figurinhas. Tá? Então a variável que você quer estudar, né, Tn é exatamente, né, o tal nn, né, o tempo necessário para você completar os n cupons. Tá bom? Então é uma observação trivial aqui, né, tal 1n vai ser exatamente igual a 1, né? Porque a sua primeira figurinha, você não tem nenhuma figurinha antes, tá? Então tal 1n igual a 1. Tá? Mas na verdade você pode né, olhar para as diferenças, né, entre esses tal nks, né, tal nk menos tal nk menos 1, né? E né, ver que, né, como as variáveis x e são independentes e geometricamente e tem uma distribuição uniforme, né, as variáveis x e nk, que são as diferenças dos tal nks, né, elas são independentes com distribuição geométrica de parâmetro pnk. Tá? Igual a k menos 1, 1 menos k menos 1 dividido por n. Tá, né? Note que a gente viu, né, com k igual a 1, isso aqui dá o pnk igual a 1, né, exatamente, você só tem o 1 ali, né? Com k igual a 2, né, a segunda da figurinha distinta, né, você vai ter o quê? 1 menos 1 sobre n, tá? Que é a sua probabilidade de você tirar, né, sortear uma figurinha distinta da que você já, né, sorteou anteriormente. Tá? E assim por diante. Então, a gente pode escrever, né, note que a gente pode escrever o Tn, né, como o somatório das x e nks, né, simplesmente porque vai dar uma soma telescópica, né, e eu estou aqui também definindo, né, estou aqui definindo tal n0 como 0, tá? Então isso aqui vai dar uma soma telescópica, que vai sobrar exatamente o último termo, que é o tal nn, que é o meu Tn, tá? E né, como essas variáveis x e nk são geométricas, né, eu tenho que isso aqui, o valor esperado é 1 sobre pnk, a variância vai ser 1 menos pnk dividido por p ao quadrado nk, e vai ser útil para a gente ver, né, que esse valor aqui, né, como isso aqui é sempre menor ou igual que 1, esse valor aqui é sempre menor ou igual que 1 sobre pnk ao quadrado. Tá? Então eu vou calcular a média, né, então a média dessa variável, né, vai ser a soma das médias das x e nk, como todas são geométricas, né? Então eu tenho somatório de 1 menos k menos 1 sobre n elevado a menos 1. Eu posso fazer uma mudança aqui nos índices, né, dos k's e transformar esse somatório em n vezes o somatório de m igual a 1 até n de 1 sobre n. Né? Bom, e aí qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem disso é que eu sei que, né, esse somatório aqui é exatamente a série harmônica, e a série harmônica ela cresce com o logaritmo de n. Tá? Então daqui eu deduzo que o valor esperado de Tn, né, ele cresce com n como algo parecido com n vezes o logaritmo de n. Por outro lado, quando eu calculo a variância, né, novamente eu vou ter, né, por independência, a variância de Tn vai ser a soma das variâncias das xnks. Cada variância dessa aqui vai dar esse valor, né, 1 menos pnk dividido por pnk ao quadrado. Por outro lado, isso aqui é menor ou igual que 1 sobre pnk ao quadrado, tá? Então eu vou obter essa desigualdade. E aqui fazendo a mesma mudança de índices, aqui você obtém isso, n ao quadrado, somatório de m igual a 1 até n de 1 sobre m ao quadrado. Essa série aqui é uma série que converge, então ela, né, quando n vai para mais infinito, isso aqui converge para um número finito. Então a gente vê que a variância de Tn cresce como n ao quadrado. Tá? Então, repetindo, o valor esperado de Tn cresce como n log n, e a variância cresce como n ao quadrado. Então, né, repetindo aqui essa observação, né, então se a gente tomar Bn como n vezes log n, tá? Então note que Bn ao quadrado vai ser n ao quadrado log n ao quadrado. Né? Então, quando eu pegar a variância e dividir por Bn ao quadrado, vai me sobrar um log n ao quadrado no denominador. Portanto, né, a variância dividido por Bn ao quadrado vai para zero. Né?
novamente porque sobra um log n ao quadrado. Então, pelo teorema 2, né, essa diferença aqui, né, que é Tn menos seu valor esperado, dividido por n log n, vai para zero em probabilidade. Só que, por outro lado, né, como n vezes o somatório de n igual a 1 n de 1 sobre n, dividido por n log n, isso aqui vai para 1, né, porque esse somatório dividido por log n vai para 1, eu tenho que Tn dividido por n log n converge a 1 em probabilidade. Tá? Então aqui agora um segundo exemplo também que a gente pode usar, é o problema da ocupação. Né? Então eu aqui estou assumindo que eu tenho R bolas que eu quero alocar em N caixas de forma que todas as N elevado a R possibilidades sejam equiprováveis. Tá? E aí eu vou contar o número de caixas vazias, né, depois de ter distribuído as bolas. Tá? Eu posso distribuir mais de uma bola na mesma caixa. Então eu vou, né, pode ser que eu tenha caixas vazias aqui, então eu quero, aqui nesse caso, entender qual o comportamento assintótico da variável Nn quando n vai para mais infinito. Tá? Então, nesse caso, eu posso escrever essa variável também como um somatório de variáveis, tá? xj, que também depende do R, que é o parâmetro do número de bolas, tá? Onde eu vou simplesmente, né, escrever xjr como a função indicadora do evento AJR, tá? Onde o evento AJR, a caixa J está vazia. Então ele é 1 se a caixa J não está vazia, né? Ou desculpa, ele é 1 se a caixa J está vazia e 0 caso contrário. Tá? Então aqui o NN dessa forma tem, né, o número de bolas que eu quero contar. Número de bolas? Não, número de caixas vazias, desculpa. Então, nesse caso aqui, você pode fazer uma continha bem simples e ver que a probabilidade de ARJ dá 1 menos 1 sobre n elevado a r. Tá? Então, como o n, né, o nnzinho é simplesmente o somatório, né, dos indicadores de ARJ, né, então o valor esperado de AN vai dar exatamente n vezes a probabilidade de ARJ. Então, portanto, né, o valor esperado de n dividido por nnzinho, né, dividido por n dá 1 menos 1 sobre n elevado a r, e se, né, r for né, digamos assim, proporcional a n, né, quer dizer, r dividido por n convergido por uma constante c, então né, eu tenho que o valor esperado, né, do número de caixas vazias dividido por n converge para a exponencial de menos c. Tá? Então isso aqui é um exercíciozinho de cálculo simples, né, que se n for proporcional a... Se R for proporcional a n, então 1 elevado a 1 menos n. 1 menos 1 sobre n elevado a r converge para a exponencial de menos c. Então a gente já sabe que o valor esperado tem um comportamento assintótico. Eu vou deixar para os estudantes calcularem essa variância aqui e ver que se eu dividir isso por n ao quadrado, isso vai a zero, quando n vai para mais infinito. Então a gente pode, né, nesse caso, usar também o teorema 2 para concluir que né, não só o valor esperado, né, dividido por n vai para a exponencial de menos c, né, como também se eu pegar, né, n dividido por nzinho, né, nzão dividido por nzinho, isso converge quando o nzinho vai para mais infinito, para elevado a menos c. Tá. Então aqui eu vou encerrar esse primeiro bloco.